E bom, como dito no vídeo anterior, como eu prometi, aqui as 5 melhores batalhas da saga Metal Fusion, onde eu listo do top 5 ao top 1, com medalha de ouro, as melhores batalhas mais emocionantes da série e o melhor desenvolvimento. Fala rapaziada, tudo bem? Aqui é o Guiz e hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo. E bom, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso top 5 lutas da saga Fusion. Abrindo o nosso ranking em 5º lugar, temos a luta do Kyoya contra o Jin Kahagani, no início da temporada. O primeiro confronto entre os dois na saga Metal Fusion é um dos momentos mais importantes da história da saga, porque essa batalha não é apenas uma luta de Beyblade, mas sim marca o início da rivalidade entre os dois personagens mais fortes do anime, e estabelece temas importantes como liderança, força e liberdade. E bom, eu vou te explicar por que essa é uma das batalhas mais dramáticas e intensas da saga. Um contexto antes da batalha. Quando o Jinka chega à cidade, ele percebe que existe um grupo dominante, chamado Face Hunters, liderado pelo Kyoya. Esse grupo tinha uma espécie de controle sobre os Bladers locais, desafiando e derrotando qualquer um que aparecesse. Kyoya governava esse grupo com base em um princípio simples: o mais forte dominava, e ele era o mais forte. Seu Blade, Rock Leone, simbolizava perfeitamente sua personalidade, que era feroz, resistente e orgulhoso, inspirado em um leão que protege seu território. Já Jinka lutava com o seu Storm Pegasus, um Bey de extrema velocidade, que representa liberdade e velocidade, igual o Pegasus mesmo da mitologia. A diferença entre os dois já estava clara antes do início da luta. Kyoya acreditava na força bruta e no domínio. Jinka acreditava em batalhas justas e na evolução dos Bladers e no seu espírito. Esse conflito de ideias é o que torna essa batalha tão importante, o início da batalha. O confronto acontece após Jinka desafiar os Face Hunters várias vezes e derrotar todos eles. Isso irrita Kyoya profundamente, porque ninguém havia desafiado sua autoridade daquela forma. Quando finalmente se enfrentam, o clima é extremamente tenso. Kyoya entra na sua arena com uma aura quase selvagem, demonstrando total confiança em sua força. Ele declara algo que define seu personagem, entre aspas: a força é tudo no mundo dos Bladers, fecha aspas. Já Jinka entra em uma atitude mais calma, mais determinada, a batalha em si. Assim que os dois lançam seus Bladers, a diferença entre estilo aparece imediatamente. O Rock Leone, de Kyoya, tem uma defesa extremamente sólida, movimentos pesados e circulares, estilo de batalha que resiste aos ataques e contra-ataques. Já o Storm Pegasus de Jinka tem uma velocidade absurda, ataques diretos e explosivos, movimentos imprevisíveis na arena. Kyoya rapidamente domina o centro da arena com Rock Leone, usando sua defesa para absorver os impactos de Pegasus, mas Jinka percebe algo importante: Kyoya luta como um predador, defendendo seu território, enquanto o Storm Pegasus luta com uma liberdade total pela sua arena. Isso cria uma dinâmica interessante. Leone tenta controlar o espaço, já Pegasus quebra esse controle com sua velocidade. Já no momento decisivo, durante a batalha, Jinka aumenta o ritmo e começa a pressionar Leone, com ataques cada vez mais fortes. Já Kyoya responde liberando o seu Muro do Vendaval Leonino, criando uma poderosa defesa baseada no vento. Por um momento, parece que Pegasus não vai conseguir atravessar essa muralha, mas Jinka então usa a velocidade de Pegasus para subir pelas bordas da arena e realizar um ataque poderoso, que é o Ataque Explosão Estelar Pegasus, que esse movimento quebra a defesa de Leone e muda o ritmo da batalha. E o resultado da batalha? No final, o Jinka vence, com muito esforço, mas essa derrota tem um impacto enorme para Kyoya e para o seu ego. Ele percebe algo que nunca tinha considerado antes, que existe alguém mais forte que ele. Isso, temporariamente, destrói o seu orgulho, mas também marca o início de uma evolução do personagem. Kyoya passa a ver Jinka como um rival, um obstáculo, e ao mesmo tempo alguém que ele admira, precisa se superar para se tornar mais forte. Bom, em 4º lugar, temos Kyoya novamente contra Hyuga. O primeiro grande confronto entre os dois é um dos momentos mais intensos da saga do Metal Fusion. Essa batalha não é luta, mas ela representa um choque entre orgulho e ambição contra um poder sombrio, quase incontrolável de Hyuga. Esse confronto também serve para mostrar ao público que, naquele ponto da história, Hyuga estava em um nível assustadoramente acima de qualquer Blader daquela época. O contexto antes da batalha: após ser derrotado por Jinka, Kyoya passa por uma transformação. Seu orgulho de líder foi quebrado. Ele decide partir sozinho para treinar e se tornar o mais forte. Durante esse período, Kyoya desenvolve ainda mais sua conexão com seu Bey, seu Rock Leone. Leone está perfeitamente equilibrado agora com o Kyoya. Está mais forte, mais orgulhoso e mais dominante com seu território. Enquanto isso,
Do outro lado da história, surge uma ameaça muito maior. Hyuga, o Blader que controla o L-Drago. Hyuga era o líder da Dark Nebula, ou Nébula Sombria, traduzido. Uma organização que utilizava Bladers para fortalecer o poder sombrio de L-Drago. Kyoya, movido por seu orgulho e desejo de provar que é o Blader mais forte do mundo, decide enfrentar Hyuga. Quando Kyoya finalmente encontra o Hyuga, o clima da cena é extremamente pesado. Hyuga observa Kyoya com um olhar de desprezo, como se estivesse olhando para mais um adversário fraco. Mas Kyoya nunca demonstrou medo. Ele encara Hyuga como um predador. Então, Kyoya deixa claro que não está ali para investigar ou provar nada. Ele está ali para vencer. É mais uma batalha que ele quer vencer. E esse momento mostra a diferença entre os dois. Kyoya luta com orgulho e força pessoal. Já Hyuga luta para dominar e consumir o poder dos outros. O início da batalha. Os dois lançam seus beijos com intensidade. E imediatamente a arena se torna um campo de energia brutal. Rock Leone começa a girar com estabilidade dominante durante o centro da arena. Já Lightning L-Drago se move de forma agressiva, em movimentos rápidos e violentos. Um detalhe importante dessa batalha é que L-Drago gira no sentido oposto, ou seja, enquanto todos os Beis giram para a direita, L-Drago gira para a esquerda. Isso torna ele mais agressivo ainda, mais diferente, mais rápido. Então, Hyuga usa o seu poder especial. E isso muda toda a cena. Ou seja, ele rouba a habilidade, o poder do outro Bei, deixando ele mais fraco e o L-Drago mais forte. A ofensiva de Kyoya não perde tempo analisando. Ele ataca imediatamente com tudo. Rock Leone cria uma poderosa barreira de vento, usando sua técnica, o Muro do Vendaval Leonino. Uma técnica que transforma os movimentos de Leone em correntes de vento que empurram os adversários para baixo, criando uma defesa difícil de atravessar. Por algum momento, parece que Kyoya realmente não consegue conter o avanço de L-Drago. Isso surpreende até Hyuga. Enquanto Kyoya avança, Hyuga está surpreso com o poder do Rock Leone. E isso desperta uma estiga nele, um momento de desprezo e orgulho em Hyuga, mas aí desperta o poder de Hyuga. Hyuga começa a sorrir, ele decide parar de brincar com a presa. Lightning L-Drago começa a liberar o Dark Power dele, uma aura sombria envolvendo o seu Bei, e a pressão da batalha e do público muda completamente. Esse poder permite que L-Drago absorva a energia dos seus adversários, que aumenta sua força durante a batalha e domine o ritmo de confronto. Enquanto L-Drago entra em contato com L-Drago, o L-Drago rouba o poder do Leone. A energia de Leone começa a ser drenada. Kyoya percebe que sua força está literalmente sendo consumida pela escuridão de L-Drago. Então chega um momento decisivo. Mesmo percebendo o perigo, Kyoya se recusa a recuar. Seu orgulho não permite. Ele ordena que Leone use toda sua força em um ataque final. Leone avança com um poderoso golpe de vento, mas Hyuga simplesmente não dá a mínima. Ele responde com uma explosão de energia sombria. L-Drago domina o confronto. O impacto final lança Rock Leone para fora da arena. Então, Kyoya é derrotado. Essa derrota tem um efeito profundo em Kyoya. Diferente da derrota contra o Jinka, essa luta mostra algo ainda mais assustador. Kyoya percebe que Hyuga não luta só com habilidade, ele luta com um poder corrupto e maligno dentro dele. Mesmo assim, essa batalha fortalece mais ainda o espírito de Kyoya e planta nele uma nova determinação: superar o Hyuga e destruir o poder de L-Drago. Bom, abrindo nosso top 3, temos um confronto entre Jinka Hagane contra Fênix. Essa é uma das batalhas mais misteriosas e simbólicas de toda a saga. Diferente de lutas anteriores ou outras lutas que você tá, essa batalha não acontece apenas para decidir quem é o mais forte, mas ela carrega um peso emocional e um grande segredo que só é revelado mais tarde. Essa luta marca um ponto importante no desenvolvimento de Jinka. O contexto antes da batalha é que, naquela fase da história, Jinka já havia encontrado diversos adversários fortes, e estado cada vez mais forte de confrontar Hyuga, o portador do L-Drago, como eu disse. Mas antes disso, surge um personagem misterioso chamado Fênix. Fênix aparece usando o Bei extremamente poderoso, que é o seu Burning Fire Blaze, e uma armadura metálica que esconde completamente sua identidade. Não parece lutar por fama ou vitória. Ele luta como se estivesse testando Jinka, como se o conhecesse. Mais tarde seria revelado algo chocante, que na verdade Fênix é Ryu Hagane, que é o pai de Jinka Hagane, mas naquele momento Jinka não sabia de nada disso. Quando Jinka encontra Fênix, ele imediatamente percebe que está diante de um Blader extremamente poderoso. Fênix é calmo, imponente e fala pouco, mas suas palavras deixam claro que ele não vê aquela batalha como um simples desafio. Ele quer testar algo. Talvez a força de Jinka, talvez Pegasus, não sabemos. O início da batalha. Os dois se posicionam na arena. O clima é tenso. Assim que os Base são lançados, a diferença de experiência se torna evidente. Storm Pegasus entra na arena com sua velocidade característica, fazendo movimentos rápidos e agressivos. Já Burning Fire Blaze gira de forma extremamente estável, como se estivesse controlando
controlando a arena. Fênix rapidamente demonstra uma qualidade e um controle incrível sobre seu Bei. Então, seu Bei utiliza um estilo de batalha baseado em resistência, controle de arena e controle de ataque preciso. Fire Blaze começa a criar correntes de calor e energia ao girar, representando o poder simbólico de uma fênix, uma criatura mitológica que renasce a partir das suas próprias chamas. Jinka pressiona contra ataques rápidos de Pegasus, mas Fênix consegue bloquear e redirecionar quase todos os ataques, como se conhecesse si mesmo. Isso mostra uma diferença entre os dois naquele momento. Jinka luta com instinto e paixão, já Fênix luta com experiência e controle absoluto. A reação de Jinka, mesmo estando em desvantagem, Jinka não resiste. Ele aumenta a intensidade dos ataques de Pegasus, tentando quebrar a defesa do Fire Blaze. Nesse momento, Pegasus começa a usar sua técnica mais poderosa, o ataque explosão estelar Pegasus. O ataque faz que Pegasus suba pelas bordas da arena e desça em enorme velocidade em direção ao adversário. O impacto é forte. Por um momento, parece que Pegasus finalmente conseguiu atingir o Fire Blaze com uma forma suficiente para derrotá-lo. Mas o verdadeiro poder do Fire Blaze é demonstrado. Fênix revela algo impressionante. Mesmo após o ataque, Fire Blaze continua girando sem perder o equilíbrio e a força. Então Fênix responde de forma bruta com seu contra-ataque. A energia é liberada por Fire Blaze criando uma explosão na arena. Pegasus não consegue resistir. Então Storm Pegasus para de girar e é derrotado. A consequência da batalha. Apesar da derrota, essa luta não tem um efeito enorme para Jinka. Fênix mostra algo a ele que é essencial. Força não é apenas poder, mas sim controle e experiência de propósito. Esse confronto também deixa Jinka intrigado. Ele sente que existe algo familiar em Fênix, mas não consegue entender o motivo disso. Mais tarde, quando a verdade sobre Ryu Hagane é revelada, essa batalha ganha um significado muito maior. E, na verdade, é seu pai testando o poder do próprio filho. Dando sequência ao nosso top 3, agora a segunda luta. Com a medalha de prata, fica a luta do Tsubasa Otori contra o Hyuga. E pra mim, é uma das melhores lutas e batalhas de todas. Seja no Metal Fusion, Masters ou Furry. Pra mim, essa luta é incrível. Ainda mais porque os dois são os meus personagens principais. E ver o Tsubasa em um momento de raiva, de exalando o seu poder, é algo impressionante. Pela primeira vez que eu assisti isso, eu assisti o Hyuga ficar intimidado. Ver o L Drago bambear pela primeira vez foi algo incrível pra mim. E, bom, o primeiro confronto entre os dois é um dos momentos mais sombrios e tensos de toda a saga. Diferente de muita batalha da série, essa luta não é uma disputa, mas ela revela um poder assustador tanto do Hyuga quanto do Tsubasa. E também mostra um momento da história em que Hyuga estava em um nível completamente diferente de outro Blader. Isso é assustadoramente incrível e bizarro. Antes do confronto de ambos, Tsubasa já havia sido apresentado como um Blader completamente habilidoso, inteligente, ainda mais na sua primeira passagem, seu primeiro encontro com o Jinka Hagane. E ele é um Bei absurdo. Ele é portador do Earth Eagle, que foi o meu primeiro Bei comprado, inclusive. É um Bei de equilíbrio, capaz de alternar entre ataque, defesa e resistência. Além disso, Tsubasa tinha um passado misterioso e estava investigando a organização criminosa como a Nébula Sombria, na qual ele já foi infiltrado para investigar Hyuga, que estava no centro da organização. Mas havia algo diferente. O Hyuga possuía um poder sombrio, absurdo, que nem mesmo Tsubasa entendia, que absorvia a força dos adversários e que ele fazia a rotação reversa, como citei mais cedo. Tsubasa sabia que enfrentar Hyuga era extremamente perigoso, mas mesmo assim decidiu enfrentá-lo para testar sua força e entender o verdadeiro poder do L Drago. No início da batalha, Hyuga não demonstra um respeito, uma empolgação, uma honra a lutar contra o Tsubasa. Ele encara Tsubasa como um sorriso frio e arrogante, deixando claro que não vê outros Bladers como rivais, apenas como fonte de poder e obstáculo. Hyuga basicamente provoca Tsubasa, dizendo que ele era apenas um Blader derrotado por L Drago ou qualquer outro. Mesmo assim, Tsubasa mantém a calma, não deixa Hyuga entrar em sua mente. Diferente de muitos outros adversários de Hyuga, ele não luta por medo ou raiva, mas sim pela análise. E logo no início da batalha isso é demonstrado. Quando os dois lançam seus Beis, imediatamente a atmosfera da batalha muda. L Drago gira em sentido oposto a outros Bladers, algo extremamente raro no universo de Beyblade. Isso permite que Hyuga use um poder especial, que é roubar a rotação do seu adversário. Tsubasa percebe isso rapidamente, e aquela luta, não é normal. A estratégia de Tsubasa, diferente de outros Bladers que atacam Hyuga diretamente, Tsubasa analisa a situação e usa sua inteligência. Ele faz Earth Eagle se mover de forma controlada
pela arena, observando o comportamento da L-Drago. Durante a luta, ele percebe 3 coisas importantes. 1. L-Drago fica mais forte quanto mais recebe ataques. 2. O Bei absorve energia dos adversários. 3. Hyuga luta de forma extremamente agressiva e confiante, até mesmo arrogante. Tsubasa então tenta evitar confrontos diretos, esperando encontrar uma fraqueza na abertura de Hyuga. Por algum momento, parece que sua estratégia funciona, e é aí que esse momento me cativa. Eu vejo que Earth Hyuga está lutando, tá analisando Hyuga e tá atacando ele em momentos específicos, que faz até mesmo ele bambear. Mas Hyuga começa a liberar o verdadeiro poder do Lightning L-Drago. Uma aura sombria começa a envolver o Bei, e a pressão da batalha aumenta drasticamente. Essa energia é conhecida como Dark Power, e ao ativar esse poder, L-Drago começa a drenar a energia de Earth Hyuga, fazendo o Bei de Tsubasa perder velocidade. Tsubasa tenta reagir usando um ataque poderoso, Metal Wing Smash, ou como foi traduzido na série original, Asa Metálica Esmagadora. E esse momento faz com que Earth Hyuga mergulhe rapidamente contra L-Drago, tentando quebrar sua defesa. Mas o momento decisivo acontece quando Eagle ataca. L-Drago observa a energia do impacto. A aura sombria aumenta ainda mais, então Hyuga contra-ataca com uma força ameaçadora e brutal. O resultado é devastador. Earth Hyuga é completamente dominado. A pressão do Dark Power é tão intensa que Tsubasa chega a sentir medo real, algo raro para um Blader tão experiente e tão inteligente contra o Tsubasa. No final da batalha, L-Drago vence com facilidade esmagadora Porém, nessa batalha, é incrível ver as 2 personalidades de Tsubasa, a mais centrada e séria e a mais maligna. Um poder devastador que ele tem que, ao decorrer das temporadas, não é aproveitado. E é isso que me chateia, porque é um personagem tão bom quanto o Tsubasa não é tão bem utilizado. Mas L-Drago mostra soberania e sai da cena, enquanto o Tsubasa começa a ficar em choque e desmaiar, ficando até internado. Pela primeira vez, ele percebe que Hyuga não é um Blader forte, mas ele é um perigo real para todos os Bladers que existem. Além disso, Tsubasa entende que o Dark Power não é apenas uma habilidade, mas sim uma força corrupta que cresce ao consumir a energia dos outros adversários. E bom, com a medalha de ouro, nosso top 1, é claro, acho que todo mundo já sabia, o confronto entre Jin Kagami e Hyuga em Beyblade Metal Fusion. Todo mundo sabe que esse é o clímax da saga, é a batalha mais aguardada, mais esperada, a mais impactante de toda a série. E bom, essa luta acontece no clímax da história, como eu disse, quando o poder sombrio do Lightning Drago já está completamente fora do controle. Durante toda a saga, Hyuga vinha acumulando poder através da energia sombria, e essa energia permite que L-Drago absorvesse a rotação, drenasse sua força, e isso tornava ele cada vez mais forte. E a organização Nébula Sombria ajudou a alimentar esse poder, derrotando inúmeros Bladers e transformando sua energia para L-Drago. Com o tempo, Hyuga se torna praticamente invencível. Vários Bladers tentam derrotá-lo, como eu disse anteriormente, o Kyo e o Tsubasa, mas todos acabaram sendo derrotados. Então, chega um momento inevitável, onde o nosso protagonista, o Jinka, precisa enfrentá-lo. Ele entra na batalha com seu Beyblade, Storm Pegasus, carregando não apenas a sua própria força, mas também a esperança de todos os outros Bladers que foram derrotados por Hyuga e de seus amigos em si. A luta acontece em um ambiente carregado de energia. Hyuga tá completamente confiante. Para ele, Jinka é só mais um Blader que precisa ser derrotado. Quando os dois lançam seus Beis, a arena imediatamente explode de energia. Storm Pegasus entra em sua velocidade característica, fazendo movimentos rápidos pela arena, mas L-Drago responde com ataques agressivos e brutais. Logo no início da batalha, Hyuga demonstra que é considerado o Blader mais perigoso. L-Drago gira no sentido oposto ao de Pegasus. Isso permite que ele use sua habilidade especial, o Spin Steel, e a cada colisão, L-Drago rouba um pouco da energia da rotação de Pegasus, se tornando mais forte. A aura do poder sombrio de L-Drago começa a envolver a arena. Pegasus começa a perder velocidade. Por um momento, parece que a luta já está acabada, e Hyuga aumenta ainda mais a intensidade da batalha. O poder sombrio de L-Drago cresce e começa a dominar completamente a arena. Esse poder não afeta apenas Pegasus, ele também começa a influenciar o próprio Hyuga, tornando seus ataques mais destrutivos e brutais. A arena parece se transformar em um campo de energia caótica, mas mesmo pressionado, Jinka nunca desiste. Ele não desistiu. Ele começa a lembrar dos outros Bladers, do Kyoya, Kenta, Tsubasa, e essa confiança começa a fortalecer Pegasus. E essa energia da batalha muda. Pegasus começa a recuperar sua velocidade. O espírito de Pegasus é aumentado e fortalecido. Jinka então
prepara o seu ataque. O ataque Explosão Estelar Pegasus. Pegasus sobe pelas bordas da arena e mergulha com uma enorme velocidade contra L Drago. O impacto é gigantesco e o confronto fica cada vez mais caótico e brutal. Hyuga responde liberando todo o poder de L Drago e a energia sombria explode a arena, mas dessa vez Pegasus não está sozinho. A força e a esperança de todos os outros Bladers derrotados começam a se manifestar. Pegasus ganha uma energia nova. E bom, no choque final entre os dois Bs, Storm e Pegasus contra Lightning e L Drago, a colisão cria uma explosão gigantesca de energia. E no final, com muita dedicação e força de vontade, Storm e Pegasus vence. L Drago perde sua rotação e o seu poder sombrio é finalmente derrotado. E as consequências da batalha são várias. A derrota de Hyuga marca o fim do domínio da Nébula Sombria e o poder de L Drago é neutralizado. E o mundo dos Bladers volta ao equilíbrio. E para Jinka, essa vitória representa algo muito maior do que ser mais forte. E ele prova que a verdadeira força vem na conexão e espírito dos outros Bladers e dessa amizade. E bom, essa luta é considerada uma das mais importantes de toda a franquia, porque é um confronto final do Metal Fusion. É o ápice da saga. Mostra o limite do poder de L Drago. Consolida Jinka como um Blader mais forte da saga. Encerra o arco da Nébula Sombria. Essa luta representa contra-ataques poderosos e é literalmente a esperança contra a corrupção. E bom, esse foi o primeiro vídeo contando as 5 melhores batalhas de cada saga Beyblade. Bom, a do Masters é a próxima saga e em seguinte a saga Fury. Mas bom, depende de vocês agora. Deixa o like e compartilha com seus amigos para engajamento no canal e vai comentando o que achou, se outra batalha te apetece. E é isso. Obrigado, galera. Tamo junto e até mais.